Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Hoje mais um vídeo do nosso canal falando de povos e comunidades tradicionais, ok? Compartilhe aí com seus colegas, né? Deixa o like também nesse vídeo. É um tema que aparece muito no sétimo ano, tá? Envolvendo o grande tema a população brasileira. Então a primeira coisa, já que a gente está falando de povos e comunidades tradicionais, né, nós temos que entender esse conceito, né? O que faz um povo ou uma comunidade ser considerada um povo tradicional, né? O que tem tradições culturais antigas, né? Comunidades que preservam ali, né, a sua cultura, né, os seus comportamentos, as religiões ali que eles seguem no geral. Então eu boto em alguns tópicos, que aí fica mais fácil da gente entender o que são comunidades e povos tradicionais. Primeiro que são grupos culturalmente diferentes, né? A gente vai falar de vários povos e comunidades tradicionais aqui, que vocês vão perceber que há uma grande diferença cultural entre eles, tá? E cada grupo desse tem uma forma única de se organizar socialmente, ok? Você pode ter alguma semelhança entre os grupos, mas vocês vão ver que socialmente se organizam de forma diferente. Eles vão sempre ocupar um território, né? Ou buscam ali ocupar um território e manter esse território que seja importante até para a reprodução da sua cultura, da sua religião, ou utilizar até mesmo esse território para fins econômicos, até porque essas pessoas também precisam se manter, né? Seja através da agricultura, né? Da extração vegetal e assim vai. E eles vão passando seus costumes de geração em geração, tá? Então eu tô falando aqui dos povos indígenas, eu tô falando dos quilombolas, eu tô falando dos ribeirinhos, tá? E de outros povos e comunidades tradicionais que nós vamos falar aqui e que estão presentes no Brasil, tá? Tranquilo, então seguimos aqui. Eu vou dividir esse tema em algumas partes, até para não ficar um vídeo muito grande e cansativo, ok, gente? Então vamos lá. Primeiro eu vou comentar dos povos indígenas, tá? Tem até vídeos aqui que eu deixei no canal que também fala dos povos indígenas, que a gente sabe que culturalmente é bem diverso, tá? Quando eu falo de povo indígena, eu não estou falando que todos têm a mesma cultura, a mesma religião, o mesmo comportamento, né? A gente tem diversas tribos com comportamentos e culturas totalmente diferentes, tá? O que muitas vezes vai unir esses grupos pode ser que falam ali talvez a mesma língua, como o Tupi ou o Guarani, tá? Mas existe até outras línguas entre os povos indígenas, tá? A gente sabe que infelizmente os nativos foram dizimados, né? Sofreram um processo de aculturação, né? Então teve ali tanto uma catequização forçada quanto também um processo, né, de mudança da língua, né, também feito de forma forçada muitas das vezes. Então houve um processo de aculturação, tanto da língua quanto da religião. E muitos perderam suas terras originais, né, tiveram que migrar, ou tiveram suas terras tomadas ao longo do tempo, tá? Migrando principalmente por conta, né, de às vezes conflitos com os portugueses. Teve o processo também da tentativa, né, e até um certo sucesso da escravização ali no início da colonização. E para os nativos, cara, perder o acesso à terra, né, que muitas vezes eles vão usar para sua reprodução, né, não só cultural, mas também econômica, né, é como se estivesse perdendo uma relação com Deus. Eles têm uma relação muito forte com o meio, com a natureza, né? Na visão dos povos indígenas, né, Deus está presente na natureza. Então, a partir do momento que você tira a terra, que ajuda a reprodução, tanto cultural quanto econômica dos nativos, né, é como se estivesse fazendo um desligamento, né, dos nativos com os deuses que eles acreditam, né? Porque na visão deles, Deus está na natureza. Então não é só tirar a habitação local que é importante para o cultivo desses nativos, mas também é como se tivesse, né, você tirando Deus, né, deles, né? Eles têm uma relação muito forte com o meio, com a natureza, e que na visão deles Deus está na natureza, entende? Se você está destruindo a natureza, é como se estivesse destruindo Deus, entende? Tá? Bom, com a Constituição de 88, ela vai ser muito importante para toda a população brasileira, inclusive para os nativos, porque vem a questão da demarcação das terras indígenas.
tá? A gente tem que, antes da gente falar da demarcação das terras indígenas, que aliás a gente já comentei aqui em outros vídeos, nós temos que entender o que são terras indígenas segundo a Constituição Brasileira, no artigo 231. Ela vai dizer o seguinte, ó, as terras indígenas são terras tradicionalmente ocupadas pelos grupos indígenas, ok? São terras que são usadas para suas atividades produtivas, para sua reprodução cultural, tá? Quando eu falo em demarcar aquela terra, eu vou reconhecer a posse da terra que eles já estavam ocupando antes, que muitas vezes eles perderam, né? Talvez essas terras foram tomadas, ou eles até estão lá naquela terra. Só falta agora o Estado de fato reconhecer que essa terra são deles. E aí por que a importância de reconhecer essa terra? Porque, por exemplo, se houver uma invasão dessa terra indígena, agora demarcada, os nativos poderão procurar a ajuda do Estado. Entende? Porque você está invadindo uma propriedade agora privada. Então a importância de demarcar a terra é por conta disso. Tem muitos nativos que estão em terras que, por exemplo, que ainda não foram demarcadas e que há muitas vezes invasão dessas terras e morte desses nativos, seja por agricultores, mineradores, principalmente a mineração ilegal, o garimpo ilegal faz muito isso. E aí tem muitos nativos morrendo aí, a gente não sabe, que muitas vezes não é televisionado. Entende? Isso é triste, porque a população nativa diminui cada vez mais. E por que a vida deles vale menos do que a nossa? Entende isso? Tá? Então, terras indígenas são terras tradicionalmente ocupadas pelos grupos indígenas, né? Acredito que você já sabe esse conceito, porque tem outros vídeos aqui no canal que a gente já falou. Só que a terra demarcada, isso é, o Estado vai reconhecer a posse dessa terra, que eles ou estavam já ocupando, ou então eles perderam a posse dessa terra, né? E agora eles vão retomar, né? Ter essa terra de volta e agora vai estar demarcada pelo Estado, tá? Então isso é muito importante. Há também casos de a União, isso é o governo federal, desapropriar terras, tá? Nesse caso, a União vai desapropriar terras que estão sem função social, que não estão sendo utilizadas, e vai dar posse aos nativos, tá? E aí nós vamos chamar de reservas indígenas, ok? Existem também as questões das terras dominiais, que são por compra, não é muito comum no Brasil, certo? Então, mais uma vez, isso é, a União pode desapropriar terras que estão sem função social e dar posse para indígenas, para, por exemplo, até quilombolas, e até mesmo para movimentos sociais que lutam também para ter acesso à terra, né? Ok? No caso dos nativos, a FUNAI vai ser o órgão responsável por ajudar a demarcar as terras, analisar e demarcar as terras aos povos indígenas, ok? Só que mesmo com as terras reconhecidas, os nativos ainda sofrem invasão com as suas terras, com avanço de cidades e até mesmo da agricultura e da pecuária. Claro que muitas vezes é de forma ilegal, porque ali há uma propriedade agora que pertence aos nativos, certo? Mesmo com as terras reconhecidas e que com essas terras pertencendo a eles, ainda assim sofrem com invasão, né? Tem muitos conflitos por terras, principalmente no norte e no centro-oeste, onde tem muitas terras indígenas e onde a agricultura está avançando muito, tá? Ok? E tem grandes proprietários aí querendo tomar terra dos indígenas já reconhecidas. Às vezes até obras públicas podem até se tornar uma ameaça às terras dos nativos, né? E aí você vê, né, a própria ação do Estado também, esse mesmo Estado que reconheceu, às vezes também pode ser uma grande ameaça, porque obras públicas, estradas e ferrovias, né, construídas em terras indígenas, então tem que ter autorização muitas das vezes, tá? E a gente sabe que a complexidade que é o Brasil, muitas vezes não tem essa questão, tá? E para a gente encerrar essa primeira parte, eu vou até mostrar um mapa para vocês aqui, né? Aliás, vou até mostrar aqui agora. Ó. Esse aqui, o que vocês estão vendo em verde, são terras já homologadas, né? Reconhecidas pelo Estado, que pertencem agora a esses nativos. Você vê que tem uma concentração no norte e no centro-oeste, tá? Muitos setores da sociedade ainda criticam essa questão da demarcação de terras, porque eles dizem que está violando o direito de propriedade privada, né? Aquele que, por exemplo, que tinha uma propriedade privada e perdeu essa propriedade porque não tinha função social, e essa terra agora é uma terra indígena, muitos criticam isso e falam que isso vai impactar economicamente no crescimento do país, porque essa terra poderia estar sendo utilizada para agricultura, para pecuária, e agora, né, é uma terra
que está pertencendo aos indígenas, como se os indígenas, por exemplo, não utilizassem a terra para produzir alguma coisa. Muitos deles até vendem ali, eles produzem para comer e o que sobra eles até vendem, né? A tal da agricultura de subsistência, né? Eu planto para comer e o que sobra eles também fazem ali as suas vendas, né? Então eles também estão ajudando de certa forma na economia, né? Mas tem setores da sociedade que criticam essa questão da demarcação de terras porque acham que isso vai impactar economicamente no país, porque está tirando terras às vezes de alguns proprietários que muitas vezes tem a terra lá, mas não tinha função social, não estava produzindo nada. Então a União ela vai olhar terras que não têm função social e muitas vezes vai tomar essa propriedade. Tá? A gente tem que lembrar o seguinte: mesmo que você tenha uma propriedade, uma grande propriedade de terra, né? Até mesmo os nativos ali, com a sua demarcação da sua terra, tudo pertence à União, tá? Principalmente o que está no subsolo. Beleza? Então, se a sua propriedade não tem função social, e está lá na Constituição brasileira dizendo que, olha, toda propriedade tem que ter função social, há o risco de você perdê-la, tá? Tudo pertence à União, isso é, o governo, ao Estado, né? Melhor dizendo assim, que o Estado e o governo são conceitos diferentes. Isso pertence ao Estado. Tá? Principalmente o que está no subsolo, né? Então, se você encontra, por exemplo, ouro, petróleo na sua propriedade, você sabe que uma parte vai para a mão do Estado. Ok, gente, então essa aqui é a primeira parte. Já já a gente fala um pouco dos povos quilombolas num outro vídeo para não ficar muito cansativo.